Capítulo 20, queridos, e o versículo de número 28, 1 Reis 20, e o versículo 28. Estava em casa meditando na palavra de Deus, e Deus colocou essa palavra no meu coração. Amém, queridos? Amém. Diz assim: e chegou o homem de Deus e falou ao rei de Israel e disse: assim diz o Senhor, porquanto os sírios disseram: o Senhor é Deus de montes e não Deus dos vales, toda esta grande multidão entregarei nas tuas mãos, para que saibais que eu sou o Senhor. Amém, queridos? Podem sentar. Meus amados e meus queridos irmãos, estava vindo agora com o pastor e estava falando para ele, né, que minha sogra morreu, uma senhora esses dias aí, eu acho que lá perto lá de casa, não sei, não conheço. E minha sogra estava falando, né? Chegou lá, minha esposa chegou, ela estava chorando. Ela estava chorando. E minha esposa perguntou para ela. Minha esposa falou: mas mãe, por que a senhora está chorando? E minha esposa pensava que era porque a mulher tinha morrido. E ela falou: estou chorando porque todo mundo vai e eu não vou. Aleluia, Deus. Queridos, se tem uma coisa que alegra o meu coração, é a certeza que o cristão tem. Queridos, quem não tem essa certeza ainda, tem que procurar ter um encontro com Jesus. Outra hora, amados, nós éramos imaturos. Outra hora nós éramos criança na fé. Outra hora nós pensávamos, queridos, que quando eu batizar, aí eu vou mudar. Essa semana eu estava num debate lá na firma lá, e nós estávamos falando acerca de batismo. E o menino falou: quando agora fulano vai batizar, agora o negócio vai ser mais sério. Não é mais sério, não. A partir de um momento que você levanta a sua mão para aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, e quando chegou o Evangelho no Brasil, por Daniel Berg e Gunnar Brink, que eles saíram, queridos, isso é visão de Deus, isso é convicção de que Deus quer salvar as nações. Jesus veio para os judeus o rejeitaram e rejeita até hoje. E cristão não tem que ficar idolatrando judeu. Não tem que ficar idolatrando judeu. Você tem que adorar um só judeu, Jesus Cristo, o Yeshua HaMashiach. E aqueles homens pegaram o mapa na América, olharam e falaram: vamos para este lugar aqui. Aqui já tem os batistas já. A teologia brasileira é 100 anos atrasada. E eles falaram: vamos para cá. Não tinha um conto de réis no bolso, mas Deus preparou alguém. Eles entraram no navio e vieram para o Brasil. Como
autor e consumador da nossa fé, como nosso Salvador, queridos. Quando nós temos convicção de que nós aceitamos, quando os irmãos oram e falam para escrever o nosso nome no livro da vida, isso não é ensinado em outros lugares. Os discípulos certa feita, vem pulando, vem saltando, vem alegre. Aí eles vêm alegre porque eles chegam para Jesus e dão notícia: os espíritos imundos estão se sujeitando a nós. Nós estamos orando, os enfermos estão sendo curados. Os demônios, nós estamos orando, estão sendo expelidos no teu nome. Aí Jesus fala: não alegre porque os demônios saem das pessoas. Alegrai-vos antes por o nosso nome, por o vosso nome está escrito no livro da vida. Porque, queridos, se nós não tivermos convicção, se nós não tivermos, queridos, se achado na igreja, se nós não tivermos, queridos, inteiramente inteirados, de não termos uma fé, como Romanos 12 fala, uma fé fingida. E Paulo também fala a Timóteo que nele não habita uma fé fingida, da qual foi passado pela sua avó e por a sua mãe Eunice, porque Timóteo tinha um pai grego. Ele disse: em ti não habita uma fé fingida. Passou de geração, da avó para a mãe, da mãe para o filho. Eu estava pensando num texto esses dias, quando Jesus aparece depois de ressurreto para os 11 discípulos, e Tomé não está lá. E Jesus próprio falou: bem-aventurado que não viu, mas creu. Mas é tão difícil, queridos, não vamos ser hipócritas. É tão difícil alguém falar: vai, por exemplo, quando Jesus falou para os discípulos: vai, onde quer que arrumamos a Páscoa? Aí Jesus fala: vai, vocês vão encontrar um homem com cântaro. Os discípulos não interrogaram Jesus, não ficaram questionando Jesus. Você vai? Você vai? Será que nós vamos achar esse homem? Será? Não, eles simplesmente obedeceram à voz do mestre. Eles saíram e foram e encontraram um homem com cântaro, que nos tempos bíblicos encontrar um homem com cântaro não era normal, mas Jesus sabia que aquele homem estava com cântaro. Aí quando falaram para Tomé que Jesus tinha aparecido, aí Tomé falou: se eu não ver a mão dele, eu não vou acreditar. Mas se eu vejo uma qualidade em Tomé, eu vejo uma qualidade nele. Qual que é a qualidade, pastor? Ele não teve uma fé fingida. Ele não falou, pastor, como a gente. Ele não falou como quando nós se reunimos e vamos falar, vamos orar, que o irmão fulano vai ser curado. Ele não ficou no meio lá, perdido, como tipo, fechou o olho também, vamos orar, que vai acontecer. Mas o coração dele não estava acreditando. Ele foi sincero, ele disse: se eu não ver, eu não vou crer. Porque, queridos, em nossos dias hoje tem muito fingimento, tem muito pretexto de humildade, tem muito
elogio. Ah, você conhece. Queridos, eu estava na vigília uma vez. Aí você vê a que ponto que chega as pessoas. Eu estava no púlpito, uma vigília muito famosa aqui em São Paulo. E o pastor pregava, e o outro presbítero mostrou a livraria dele, aquele negócio, aquela troca de elogio. E o camarada trouxe uma saudação, e o outro, eita, que fortes que você falou, e não sei o que, queridos. A igreja não está preocupada com frase de efeito, não. A igreja vem, queridos, passamos a semana inteira trabalhando. Muitas das vezes, queridos, nós viemos aqui, queridos, o último refúgio para nós vir, queridos, é para ouvir a voz de Deus. E nós venhamos para ouvir a voz de Deus. Nós não venhamos aqui para ter autoajuda, não. Nós venhamos para que Deus fale no nosso coração, queridos. E não aquilo que nós queremos, mas aquilo que Deus quer. Nós não venhamos com propósito para a igreja, não, queridos. Propósito que hoje eu vou pregar, que hoje eu vou louvar, que hoje não sei o que. Nada disso. Se tivesse propósito, quando sai de casa já perdeu o culto já. Está vazio de Deus. Precisa urgentemente se converter. Aleluia, glória a Deus. E Tomé falou: se eu não ver, eu não vou crer. Tomé não falou a linguagem dos outros. É verdade, não é verdade. Ele não viu, irmão. Mas Deus é tão misericordioso que Deus sabe como trabalhar com o ser humano. Até o pior dos mais piores do ser humano que você vê na sua cabeça agora. Pense numa pessoa ruim aí agora, que é impossível Jesus salvar. Jesus arruma estratégias e salva ele. Uma vez eu vi um pastor ministrando e ele era bandido. E disse que quando deram um tiro de fuzil, ele correndo no teatro, pastor, quando deram um tiro de fuzil, pum! Ele caiu no meio do ciclo de oração das irmãs que estavam orando numa casa. Deus tem os seus meios de trabalhar. E ali mesmo, ele aceitou a Cristo. Cada um de nós já sabe como aceitamos a Jesus. Passou um homem na minha vida, que era da igreja lá, irmão Paulinho, homem de Deus. Tem um buraco aqui, ó. Ele vinha passear uma vez e ele caiu e quebrou a perna. Aí você está pensando que ele foi para o médico? Que ele foi para o pronto-socorro? Ele foi primeiro tomar a ceia. Depois da ceia, depois do culto tudo, com tudo quanto é dor, ele foi pronto-socorro. Priorizar primeiro as coisas do Senhor. Quantos estão agora, queridos? Quantos estão agora em culto online? Fracos, doentes espiritualmente? Quantos nesse momento agora estão desanimados? Porque noutra hora, queridos, quando podia, quando estava forte, não estava dentro da igreja, não estava buscando a Deus, não estava lendo a Bíblia. E nós vemos, queridos, irmão Paulinho uma vez ele disse que fez uma garagem. Ele já estava tudo armado para concretar já. Esse camarada que ele estava trabalhando era ateu. Aí ele falou para o camarada: amanhã nós vamos encher. Se Deus quiser, amanhã nós vamos encher. O camarada falou para ele: se Deus quiser, nós vamos encher. E se ele não quiser, nós vamos encher do
mesmo jeito. A irmã Paulinha ele falava bem, deu muitos conselhos ele. E ele falou assim, ele falou: se Deus quiser nós vamos encher, se Deus não quiser nós não vamos encher. Aí foram embora. Sabe o que aconteceu naquela noite? Caiu uma chuva, mais uma chuva, tempestade, dilúvio. A garagem encheu, tudo quanto é tábua, tudo quanto é armação, ficou boiando lá. Passaram-se os dias, secou-se tudo. Irmão Paulinho foi lá, armou tudo de novo. Aí irmão Paulinho falou para ele de novo: se Deus quiser, amanhã nós vamos encher. Você sabe qual foi a resposta dele? Se Deus quiser, nós vamos encher. E encheu. Você sabe por que eu estou falando isso aqui para vocês? Porque a gente, queridos, a Bíblia diz que todos que se achegam em Deus, e Hebreus 11, tem que crer que Ele existe e que Ele é galardoador. Todos nós aqui, queridos, todos nós temos uma petição. Todos nós, queridos, queremos salvos. Todos nós, queridos, temos algum embate da vida que nós queremos resolver. Em 1 Reis, queridos, no capítulo 20 e no versículo 28, o homem de Deus chegou para o rei Acabe. Talvez foi uma última chance para Acabe reconhecer Deus, reconhecer o Deus de Israel, porque Acabe era um péssimo rei. Mas Deus tem compromisso com o povo dele. Deus não dispensa o povo dele vazio. Jesus, olhando para aquelas multidões, cerca de quase 5.000 homens, Jesus viu aquele povo faminto. Queridos, e quando eu falo 5.000, e quando eu falo, queridos, isso daí, eu fico pensando comigo como que aquelas multidões conseguiam ouvir Jesus. Hoje tem microfone, hoje tem caixa de som. Coloca 50.000 no estádio, dá para todo mundo ouvir naquele tempo. E Jesus ficou com dó daquele pessoal, teve compaixão daquele pessoal. E disse: vamos alimentar a multidão. Eles falam: onde nós vamos comprar tantos pães? É que alguém lá que tinha 5 pães e 2 peixinhos. Aí Jesus disse: trazei-me para cá. Trouxeram. Tem um rapaz que tem, está com o lanchinho dele ali. Está no meio da multidão, mas ele crê. E ele entrega. Aí Jesus dá graça. E começam a distribuir para a multidão. E quanto mais tira pão, mais tira peixe, mais tem pão e peixe. A Bíblia diz que sobrou 12 cestos. E não é diferente, queridos, no texto que eu li aqui. O rei aqui, bem verdade, o rei da Síria, ele ajuntou 32 reis para ir contra o povo de Israel. Samaria estava cercada. E ele manda um recado para o rei de Israel. E ele pede para o rei de Israel o ouro, a prata, as mulheres do rei, os filhos do rei, pede tudo. Aí o rei fala para o mensageiro de verdade: tudo bem, eu vou mandar. Só que depois, queridos, ele consulta os anciões, porque rei nenhum saía para a guerra sem antes consultar
consultar, ter uma consulta com os anciões, com os conselheiros. E ele chama o povo, e ele diz assim: porém o rei de Israel, no versículo 11, porém o rei de Israel respondeu e disse: dizei, não se gabe quem se cinge com aquele que descinge. Sucedeu que, ouvindo o rei ele estas palavras, estando bebendo ele os reis, e disse os servos: podem ordens na cidade. E eis que um profeta se chegou a Acabe, rei de Israel, e disse: assim diz o Senhor, visto toda esta grande multidão, eis que hoje entregarei nas tuas mãos, para que saibais que eu sou o Senhor. E disse a Acabe: por quem? E ele disse: assim diz o Senhor, pelos moços dos príncipes das províncias. E disse: quem começará essa peleja? E ele disse: tu. Bernardo estava bebendo com os outros reis, o exército estava pronto. Acabe com 232 moços. E diz a Bíblia, queridos, que quando o Bernardo estava bebendo com os outros reis, ele mandou mensageiros lá. Aí falou: vai lá e vê como que está a cidade lá, porque as cidades eram muradas, e ninguém entrava e ninguém saía. Quando tinha uma ameaça de guerra, ninguém entrava e ninguém saía da cidade. E ele disse: diz a esse povo que nós vamos invadir a cidade. Não vai ficar sequer nenhum na cidade. Iremos destruir a todos. Aí, quando os camaradas foram para lá, eles falaram que vinha saindo os soldados. E aqui, queridos, era uma guerra que aparentemente tinha desvantagem. Aparentemente, queridos, o povo de Israel está em desvantagem. Desde os tempos bíblicos até os tempos de hoje. Você vê como que é o Oriente Médio hoje? É um barril de pólvora. De repente está sossegado, de repente tem guerra. Quando teve a guerra dos 6 dias, quando o exército egípcio foi invadir Israel, diz que Israel aparentemente estava em desvantagem, porque o exército era muito maior. E diz que os soldados começaram a sair dos tanques e começaram a se render. E alguém perguntou para aqueles soldados, para a guerra dos 6 dias, que Deus deu vitória para o povo de Israel. Quando alguém perguntou para um soldado, para um general, ele disse que não poderia combater contra Israel, porque eles viam homens como de branco na frente do exército de Israel. E os joelhos dele começavam a bater no outro e começavam a tremer. A guerra aqui, queridos, aparentemente parecia que o povo de Israel iria perder. Aí depois que os anciões falam para não dar nada para o rei Bernardo, para se preparar para a peleja, Bernardo, quando viu, mandou aquele soldado ir lá. Quando o soldado ia sair de Samaria, ele disse: não mata nenhum, traz para mim aqui. E o exército da Síria, querido, quando eles pegavam os inimigos, se você lembra do livro do profeta Amós, eles colocavam anzol aqui na boca, anzol, e saía carregando, furavam anzol aqui e saía carregando o povo, os inimigos, vazavam os olhos, arrancava a cabeça, colocava nas estacas como sinal de vitória. Mas aí o exército de Israel, quando saiu, matou aqueles camaradas. Matou aqueles camaradas. E a Síria, queridos, diz que fugiu de diante do exército de Israel.
E saiu o rei de Israel e feriu os cavalos e carros, e feriu os sírios com grande estrago. Você sabe quanto que era o soldado de Israel? 7.000 homens. Os estudiosos, queridos, falam que sabe quanto que era o exército da Síria? 62,900.000 homens. Estava em desvantagem. Aí, queridos, quando eles vencem a guerra, e o grande foi o estrago, o povo da Síria fugiu. Mas o inimigo, queridos, ele foge por um momento. Quando no capítulo 4 de Lucas, quando Jesus repreendeu a Satanás, só Lucas diz que ele se ausentou por algum momento. Queridos, nós estamos em guerra, queridos. Nós se alistamos, Paulo diz que nós somos soldados de Cristo. Nós se alistamos para a guerra. Nós estamos em guerra, queridos. É tempo de nós se prepararmos. É tempo de nós pegarmos as nossas armas, queridos. Qual que é a nossa arma? O jejum, a oração, a vigilância, a comunhão, a unidade. Nós estamos em guerra, queridos. E o apóstolo Paulo, escrevendo para os Coríntios, no capítulo 10, versículo 4, ele diz que as armas das nossas milícias não são carnais, mas são poderosas em Deus para desfazer fortalezas. Vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda bramando como leão, buscando a quem possa tragar. E nós temos que estar, queridos, em vigilância. E o profeta fala aqui, então o profeta chegou-se ao rei de Israel e disse: vai, esforça-te, e atenta e olha, que há de fazer, porque o discurso de um ano, o rei da Síria subirá contra ti. Você vê? O inimigo não desistiu. O inimigo não desistiu de derrotar o povo de Israel. O inimigo não desiste de mim. O inimigo não desiste de você, de querer me derrotar, de querer te fracassar, de querer que você fique um morto-vivo dentro da igreja. O inimigo não desiste de você ser uma pessoa morta dentro da igreja, que já não sente mais a presença de Deus. O inimigo quer isso. O inimigo quer isso de você, mas o inimigo não sabe. O inimigo aqui não sabia que quem estava lutando não era Israel, não era o fraco exército de Israel, era o Deus Todo-Poderoso que estava de trás de Israel. Você sabe por que você não caiu ainda? Você sabe por que você não perdeu essa peleja ainda? Você sabe por que você não saiu da presença do Senhor ainda? Não é por suas forças, porque o apóstolo Paulo disse: quando eu estou fraco, aí é que eu estou forte. Quando nós confiamos em nós mesmos, queridos, nós estamos fracos. Mas quando nós confiamos, queridos, no Senhor, nós estamos fortes. Sabe aquele dia, queridos, que nós pensamos que Deus está longe, que Deus não está nos ouvindo? É neste momento que Deus está do teu lado. Aí ele diz aqui, ó. E sucedeu, no versículo 28, sucedeu que passando um ano, Verdade fez revisar os Círios e subiu a Efeca para a peleja contra Israel. Também dos filhos de Israel se fez revisa e provisa, vivendo o mar. E chegaram contra eles os filhos de Israel e acamparam de frente deles com 2 pequenos rebanhos de cabras. Mas os sírios enchiam a terra. Você sabe como é que era esse versículo aqui, o 26? Quando o exército de Israel ficou acampado para ir para a guerra, era como 2 pequenos rebanhos de cabra. O povo assírio olhando assim,
Isso aí não vai dar nem 5 minutos de luta. Sabia que o diabo é assim para você? Você não é grande por título, não. Que você é pastor, que você é presbítero, porque você ora muito, ou jejua muito. Não é nada disso, não. A Bíblia diz que quem é filho de Deus não peca, e todo que peca não é filho de Deus. E a Bíblia diz que o maligno não os toca. Toda vez que o diabo ele olha para você, como você teve um novo nascimento, como o pecado deformou a imagem e semelhança de Deus, quando o diabo olha para você, ele vê o brilho do Espírito Santo na sua vida. Não é por mim mesmo. O diabo não respeita a terra, o diabo não respeita o título, o diabo não respeita nada disso. Ele respeita o Deus que está por trás de você ou na sua frente, porque maiores os que estão conosco do que o que está no mundo. Se por um caminho o diabo vem contra você, por 7 ele foi girar. Aí passando um ano, para me concluir, teve uma estratégia aí. Eles não queriam atacar Israel no outono, mas eles foram na primavera. E diz a Bíblia, queridos, que passando o ano para se cumprir a palavra de Deus, eles tinham falado lá na Síria, lá, eles venceram nós, porque eles estavam no monte. No monte, Jesus viu, chamou Pedro, Tiago e João, estava Elias e Moisés. No monte, Deus respondeu a Elias com fogo. No monte, Deus falou com Moisés e deu as 2 tábuas da lei. Mas no vale, queridos, o rei da Síria disse que tinha vencido lá, porque tinha sido no monte. Mas Deus, estrategicamente, e a estratégia do inimigo, quis levar o povo para o vale, porque disse que Deus não ia vencer no vale. Aí Deus falou pela boca do profeta. Deus disse, para que ele saiba que eu sou Deus de monte e eu sou Deus de vale, eu vou entregar o exército inimigo nas suas mãos. Eu não sei qual é o vale que você está passando. Eu não sei o que é que está acontecendo na sua vida, na sua saúde, no meio dos seus familiares. Talvez você esteja no vale. O vale, queridos, quer dizer quando vem uma notícia ruim, quando vem aquela ligação de madrugada. O vale quer dizer, queridos, como a filha de Jairo estava doente e ele foi atrás de Jesus, porque a filha dele estava para morrer. Ele se encontrava no vale. O vale quer dizer, queridos, quando a mulher do fluxo de sangue, queridos, ela estava enferma, estava sangrando, queridos, de uma hemorragia que não teve dinheiro que pagasse, não teve medicina que resolvesse. Aquela mulher se encontrava no vale há 12 anos. O vale, queridos, é quando os discípulos estão discutindo ali embaixo do monte quem é o maior entre eles. Enquanto o pai está clamando pelo filho, eu quero que expulse o demônio do meu filho, mas teus discípulos não puderam por quê? Porque estão envolvidos com coisas dessa vida. Estão discutindo quem é o maior, quem é que prega mais, quem é que louva mais. Estão discutindo teologia, enquanto o povo está perecendo aí fora. É hora, queridos, de nós arregaçarmos as nossas mangas e trabalhar na obra de Deus. E eu não concordo com isso, não. Ah, não,
desrespeito, vai lá fora, é o mesmo povo aqui. Porque o evangelista, que somos nós todos, nós ganhamos almas lá, e ela vem para a igreja tem que ter um pastor para cuidar da alma. Aí vemos aí e fala: pregar aqui dentro é fácil, eu quero ver lá fora. Já preguei já em praça. O povo jogando praga em mim. Estava pregando com uma Paulinha, jogaram uma marmita no coitado que faz arroz para todos lados. Mas tem que ter um pastor para cuidar, tem que ter a igreja. E no vale, queridos, da qual nós passamos, o vale pode ser uma depressão, o vale pode ser uma ansiedade, o vale pode ser um desemprego, o vale pode ser uma enfermidade. Mas é no vale, queridos, que Deus dá vitória. É no vale que seu caráter é transformado, suas forças é renovada. É no vale, queridos, que Deus está com você. Quando você pensa que ninguém está com você, quando você pensa que ninguém está indo para você, quando você pensa que está tudo ao contrário, está tudo ao contrário. É nesta hora que Deus está dizendo: eu vou te dar a vitória no vale. Para me concluir, e por 7 dias, e 7 dias tiveram estes acampado de fronte dos outros. E sucedeu que no 7º dia que a peleja começou, os filhos de Israel feriram os sírios, 100.000 homens. 100.000 homens caíram de pé num dia. E o restante fugiram para a Feca, cidade, e caiu um muro sobre 27.000 homens. Para mim fechar a Bíblia e concluir. 100.000 homens, Deus falou: esses 100.000 homens vocês vão matar, vai fazer sua parte. E 27.000 eu vou matar. Aí quando eles fugiram, passou para lá. Aí diz a Bíblia que o muro caiu. E não é esse murinho aí que qualquer carro derruba, não. É muro que anda 4 carros desses aí, um do lado do outro. Aquele tempo as fortalezas eram grandes. Muro caiu. 27.000 homens morreram. E Deus deu a vitória para o seu povo. Amém, Deus abençoe os irmãos. Aleluia. Que bênção maravilhosa. A obra de Deus, a gente tem que aprender que a obra de Deus é espiritual. Quando nós queremos levar para o lado da carnalidade, nós estraga a obra. É tanto que em Efésios está escrito: Efésios está o quê? Não lute contra a carne e o sangue, lute contra a potestade, contra os demônios que estão sobre os ares. E como é que vence o demônio? No jejum e na oração. O demônio não é morologia, o demônio respeita o homem, o demônio respeita o poder de Deus, a graça do Senhor é o que ele respeita. Então isso nós temos que fazer. Porque a carnalidade é do que entra assim, o irmão quer bajulação a maioria das pessoas. Pessoas querem ser bajuladas. O reino de Deus não é de bajulação. O reino de Deus é de ato, é de verdade. Jesus foi bajulado alguma vez? Olha na Bíblia quando Jesus foi bajulado. Jesus, desde o dia que ele nasceu, se tornou criança naquela manjedoura, até a morte de cruz, ele foi humilhado todos os dias, perseguido, do dia até a sua morte de cruz, a perseguição não parou. E hoje as pessoas querem viver na manjada, sendo bajuladas, dizendo que, não, eu sou um fulano de tal. Você não é nada, nós não somos nada, porque tudo é Jesus. Nós temos que ser humilhados para ele, dizer: Senhor, eis-me aqui, eu estou me humilhando para o Senhor, porque nós não somos nada. Nós precisamos se humilhar cada dia, cada minuto. Porque a soberba da carne é que levou para o céu e para o inferno, mas a humilhação leva você para perto de Deus, porque Deus procura pessoas humildes para encher de poder e de graça. Amém? Então, a pessoa igual, palavra maravilhosa, essa palavra, e Deus está trabalhando na sua causa e já vai dar vitória para você através da palavra do Senhor. Cada um já viu e já entendeu a palavra nessa noite e sabe que com Cristo
você já venceu, porque vai tomar a frente e não tem nenhum demônio que vença você, porque Ele é poderoso e é maravilhoso. E nós estamos no Cristo quando nós fazemos o que fizemos hoje. Ouvimos a palavra para nos fortalecer, a palavra que fortalece, né? A palavra faz tudo. Deus é poderoso, como foi lá em Gênesis. Deus criou os céus, terra e tudo que no mundo há, pela palavra de Deus. Haja luz, houve luz, haja isso, separa as águas das águas e apareça a poção seca, e assim foi. Pela palavra dele, ele não botou a mão lá, não, ele não fez nada, só disse, haja isso. Então, se Deus mandar agir alguma coisa na sua vida, vai acontecer. Se Deus dizer, eu quero, haja isso na vida do pastor, haja isso na vida do fulano, na vida do ciclano, vai acontecer. Então a palavra é que é poderosa e é maravilhosa. Deus abençoe o pastor Cícero, abençoe todos que aqui estão. Vamos orar uma noite para nossas casas, que amanhã tem mais um culto. Quem puder vir orar, vem. Quem não puder, nós vamos orar por você. Se você não puder, nossa obrigação é orar por você. Não vamos criticar você porque você não vem, mas vamos dizer, vamos orar pelo irmão que não pode vir, vamos orar pela irmã que não pode vir. Nossa função é fazer isso para Deus trabalhar com você em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, nesta noite nós te agradecemos pela santa palavra do Senhor e pedimos que o Senhor nos leve a nós para nossas casas, nosso Santo Espírito, Pai Todo-Poderoso Deus, devemos fortalecer para nós ser soldados, guerreiros, vencedor, meu Pai. Nós somos o Senhor, estamos numa guerra e essa guerra nós vamos vencer porque foi o Senhor o capitão. O Senhor sendo o capitão, nós somos teus soldados e vamos vencer porque o Senhor está na frente para nos dar estratégia, nos dar sabedoria no meio da guerra para nós vencer, Pai. Dá sabedoria, fala conosco e mostra para nós o que nós fazer, mas não deixa nós perder nenhuma guerra, porque o Senhor não perdeu nenhuma, nós também não perderemos. Então peço em nome de Jesus, ajuda o teu povo, Senhor, fortalece esse povo, e eu declaro esse povo abençoado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, dele já para todos sempre. Amém. O amor de Deus, a comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, seja com todos vós, e todos digam amém. A paz de Jesus seja com a amada igreja, em nome de Jesus Cristo. Vamos com Deus, em nome do Pai.